Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Ecos da Transformação do Teracardia Luz Interior. Eu sou Cibele Duarte e hoje vamos explorar o Teracardia, sua origem, técnica e sua missão espiritual. O Ecos da Transformação é um programa gravado logo após o Teracardia Planetário, um trabalho espiritual canalizado. As meditações do Teracardia Luz Interior não são apenas para relaxamento, mas sim para atuar nos corpos sutis, auxiliando na harmonização emocional e mental. Esse trabalho espiritual foi proposto a mim pelo Conselho Kármico e escolhi seguir esse caminho para auxiliar as pessoas. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as meditações do canal. Cada meditação no Teracardia é cuidadosamente desenvolvida por egrégoras dos planos superiores e por consciências crísticas. No plano espiritual, eu participo da criação e desenvolvimento dessas meditações. Durante a prática da meditação do Teracardia, há um intenso trabalho energético para alinhar e sutilizar os corpos inferiores e chakras, permitindo que a luz divina flua sem obstáculos. Ao realizar essas meditações, cada participante recebe o suporte do Comando Planetário, mentores espirituais, consciências crísticas e do Conselho Kármico. Os arturianos, em especial, auxiliam no processo de realinhamento energético e expansão da consciência, e eles estão conosco desde o início do projeto Teracardia Luz Interior. Antes de iniciarmos o episódio, quero compartilhar um pouco sobre como o Teracardia surgiu. Desde a infância, tive experiências espirituais profundas, incluindo sonhos lúcidos e o contato com consciências dos planos superiores. Por volta de 2018 e 2019, o Conselho Kármico entrou em contato comigo e me orientou a criar um grupo e compartilhar as meditações canalizadas. Assim, nasceu o Teracardia Luz Interior. A técnica do Teracardia foi desenvolvida através do contato com os arturianos e o meu eu sou. Eles me guiaram no processo de ancoramento energético e me incentivaram a focar na expansão do chakra cardíaco, ao invés de focar na abertura da terceira visão e coronário, como é comum em outras escolas espirituais. Com o tempo, o projeto cresceu e expandiu a sua atuação, chegando até o YouTube para tornar parte desse conhecimento acessível a todos. Mas afinal de contas, o que é o Teracardia? O Teracardia é um caminho de ascensão e autotransformação. Seu foco é a cura dos corpos inferiores, especialmente o corpo emocional, através da expansão do chakra cardíaco, do autoconhecimento, do amor próprio, do amor ao próximo e do amor ao planeta, ou seja, através do amor incondicional a tudo e a todos. Dentro desse processo, cada indivíduo é levado a descobrir sua verdade interior, sua conexão com o todo e seu propósito no universo. O Teracardia ensina técnicas para essa jornada espiritual, baseando-se na transformação interior e no contato com o Eu Sou, Atma, e com o auxílio das consciências crísticas, incluindo o Conselho Kármico e o Comando Planetário. Então, não é apenas um conhecimento teórico, mas sim um aprendizado experiencial, onde se aprende a colocar em prática todo o conhecimento espiritual. Temos como prática a busca da verdade interior. Cada pessoa tem sua percepção única do todo, de Deus, do universo, e essa verdade individual deve ser respeitada. No Teracardia, aprendemos a buscar nossa luz interior sem a ilusão de possuir a verdade absoluta. O verdadeiro despertar espiritual ocorre quando compreendemos nossa própria essência e aceitamos a jornada do outro com respeito e amor. Resumindo então, o Teracardia é um caminho de desenvolvimento, expansão da consciência e conexão com o Eu Sou, e assim com a sua luz divina. Através da expansão do chakra cardíaco, aprendemos a nos comunicar de coração a coração, com qualquer consciência no universo, não importa a distância. Espero que vocês gostem desse episódio. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Muita paz e muita luz a todos. Namastê.
Eu não tinha a menor ideia de que eles iam introduzir o Teracardia pro YouTube. Eu tava na dúvida ainda que a gente tinha acabado a série da União Divina. Então, o que poderia vir depois da União Divina, né? E hoje foi a introdução ao Teracardia para um público maior. Então, eu gostaria de saber, saber o que vocês acham. O que eu achei interessante hoje foi que ah, eu fiquei 100% acordado até o ponto em que você mudou pro. Tá difícil lembrar o que aconteceu, porque eu fiquei acordado toda a primeira parte, aí na segunda parte, quando foi o Teracardia planetário, eu me paguei. Foi assim, puf, acordou, voltou e foi embora. Porque tinha muita coisa que você estava tentando visualizar, né, no começo. E na visualização vinha flashes de lugares. Mas só flash. Via o Uhum. flash, você olhava com nitidez e apagava. E Aí você. agora você não Hum, se lembra desses flashes, o que que eram? eu lembro de algumas coisas. Vem mais uma emoção do que realmente uma razão de cada um desses lugares que eu tava. Eu tô tentando lembrar agora do que era, não consigo, não vem nada. Só uma emoção daqueles lugares que é como se eu já estivesse lá antes. Só isso. Ah, mas aí quando a segunda parte aconteceu, eu notei que eu tava assim desse jeito, ah, mais pra lá do que pra cá. Foram ensinadas duas formas, né? Foram ensinadas várias coisas, mas teve uma primeira etapa, uma segunda etapa, e a terceira etapa seria o serviço planetário. Uhum, Então, na primeira etapa, foi mostrado uma forma de comunicação com o mentor ou com os uhum, arturianos, e como deveria ser feito, pedindo permissão ao conselho kármico e dando permissão a essas pessoas, essas consciências, de entrar em contato com você. Então, foi isso. falado que foi ensinado que essas consciências respeitam o livre-arbítrio. Uhum, Tá? Então, você é que tem que iniciar o contato. uhum, Você é que tem que dar permissão. sim. Aí depois foi ensinado na segunda parte o exercício do Teracardia, da expansão do chakra cardíaco para a comunicação coração a coração com os mentores ou com os arturianos. E Uhum, ainda foi ensinado que se você quiser fazer esse tipo de exercício com uma outra pessoa, que você tem que pedir a permissão da pessoa e a permissão do conselho kármico para fazer isso. E eu estou explicando uhum, isso de propósito porque é muito importante que as pessoas saibam disso. Tem que pedir permissão para fazer o contato coração a coração. uhum, Tanto para a consciência que tu quer entrar em contato, tá? Para a pessoa, seja encarnado ou desencarnado, que você quer entrar em contato. Eu digo consciência porque é um leque muito grande, né, que a gente fala aqui. Então, pedir permissão. E mesmo assim que tenha dado permissão, ainda pedir permissão ao conselho kármico. Para quê? Para você não gerar karma. uhum, Tá? Porque é um tipo de comunicação muito íntima que pode vir muitas informações daquela outra consciência e informações suas, porque é um caminho de mão dupla, uhum, tanto manda informação quanto recebe informação, tá? E tudo isso é controlado, não é a vontade, né? Não é de acordo com a sua vontade apenas. A informação que você recebe também é controlada. E a informação que a outra entidade, ou pessoa, ou consciência recebe também é controlada. Eu não gosto muito da palavra entidade, por uhum, isso que eu prefiro usar consciência. Entidade dá uma conotação de algo paranormal, sobrenatural. E no meu ponto de vista, tudo isso é natural. O meu choque, a minha surpresa foi eles quererem introduzir o Teracardia para o mundo, de vez. eu vi eu vi essa parte. Tá? Me deram, inclusive, orientação de que o título tem que ser Teracardia.
O título dessa meditação tem que ter o Teracardia no nome. Vamos ver no que vai dar. Daqui a pouco vai sair a notificação que já está no Diário Oficial. Deve ser, né? Já deve ter recebido a notificação, eu tenho que perguntar pro. No meu e-mail não apareceu nada ainda. Já estão prevendo. Primeiro, parabéns por essa autorização do Diário Oficial Astral aí. Eu também tive essa impressão quando você falou Teracardia, né? Como se fosse uma marca, né? Achei que foi uma coisa intencional deles. Existia uma energia de intencionalidade. Mas vamos lá ao relato. Eu comecei a expandir, alinhar, né? Chakras, expandir os corpos sutis. Não vi nenhum cenário, certo? Mas vi gente, muita gente. Aí comecei a fazer as perguntas lá, né? Duas perguntas, né? Uhum, Eu recebi resposta. Perguntas de cunho particular. uhum. E recebi, como você falou, cada um vai receber de uma forma. Eu recebi por clarividência. Eu sou por luminosidade na tela mental. Confirmou uma e negou outra. Ah, isso é importante. É mega direto, foi. Adorei. Nossa, ganhei um ano. Isso vai me ajudar muito. Ou seja, fazendo um corte desse corte, né? Isso são informações da minha ficha que o meu sou quer para minha encarnação, né? De experiências. Mas assim vai me dar uma liberdade muito maior de transitar dentro do meu caminho do meio que você lembrou no final lá, né? Uhum. Sem chamar de caminho do meio, mas era essa ideia que eu entendi. Manter no equilíbrio pro material e pro espiritual, né? Nossa, foi uma clarinada fantástica. Eu sou muito agradecido aos arcturianos, todas as consciências envolvidas, tá? E a minha egrégora que tá aqui do lado, claro. Que mais? Aí veio acho que a terceira parte, o serviço planetário, que eu fico muito feliz assim de fazer, colaborar. É, e quando a Silvia falou, imagine um planeta Terra, o orbe, né? Geralmente, muitos anos atrás, do projeto Luz Exterior, eu imaginava lilás. Depois passou para imaginar a orientação deles para azul. A gente fica meio condicionado. Eu já fui, aí eu mesmo, condicionado, pensei azul na borda do planeta. Aí veio uma moça que lembra muito a Michelle Sapaz, de óculos, magrinha. Não é ela, não tô falando que é ela, tá? Mas lembra ela, o rosto, assim, cabelinho amarradinho. E ela chegou assim, ó, tchum, durou uns 2 segundos, assim. Rosa, rosa, não azul. Eu tava condicionando azul, aí eu já alterei, imaginei uma borda rosa. Rosa é uma das cores do chakra cardíaco, Sim. entendeu? E ela me interrompeu assim, rosa! Foi muito interessante, foi bem assim de sopetão. Fiquei muito feliz por isso. Aí eu acho que eu comecei a. Eu senti uma vibração diferente. Não é nada umbralino, não é, é diferente, aquilo é denso. Leve, mas assim, uma. Vibrando mesmo, assim, mais forte, leve, um leve forte. É só sentindo, não tem como explicar. Eu acho que são os arcturianos, não sei. Deve ser eles, né? Os azulão lá. Uhum. Então, mas eu entendi a sacada de expansão do chakra cardíaco e comunicação. E gostei muito daquele negócio de decreto para você. É uma nova forma de comunicação, né? Como você falou aí, para a gente se comunicar com o pessoal do invisível e os encarnados, mediante para não gerar karma, né? Bem interessante isso. Eu vou praticar, começar a praticar isso dessa forma. Bem interessante. Seria isso. Obrigado. Sim, muito obrigada. É a introdução da técnica Teracardia, e como já foi mostrado para o grupo, é uma das funções, uma das formas de como das funções do Teracardia é a comunicação, tá? Auxiliar na comunicação. E é praticamente como se fosse você iniciando com o contato, contatos imediatos de quinto grau. Né? Então, para quem quer se comunicar com extraterrestre, né? No caso, nós estamos falando dos arturianos, foi mostrada uma forma de fazer essa comunicação. Para aqueles que não se interessam muito pela parte espiritual, religiosa, digamos assim, filosófica, Sim. o termo que queira usar, eu prefiro esotérico, né? Ah, Espiritual. lembrei que tinha que falar. Perdão, lembrei. Para finalizar. Eles me lembraram, na verdade, né, que eu sou meio caduco aqui, eles brincam comigo. Hum. É, eu vi pessoas que notadamente me conheceram ou me conhecem, pessoas com vestes,
europeias, entende? Barba, homens, um homem bem alto, gente que me conhece, na segunda parte, Uhum. entende? Eu não sei, perdão, na terceira, no serviço planetário. Pessoas que me conhecem. Eu, por causa da lei do esquecimento, não lembro, né? Mas como você me fala que apagam você, apagam eu também, todos aqui. Mas eles me conhecem. E eles davam um leve sorriso de felicidade, de satisfação de eu estar me desenvolvendo. Entende? Eu consegui sentir isso, sabe? Era isso que eu tinha que lembrar de falar. Eu acho que agora foi tudo. Sim, muito bom. É a parte de comunicação, né? Não é a única função, não é a única forma em que a gente desenvolve a espiritualidade através do caminho da expansão do chakra cardíaco, ou teracardia. Mas é uma amostra. O que foi dado foi uma amostra de como iniciar. Então, tem gente que gosta do contato com o extraterrestre, é meio esotérico, mas não gosta da parte ligada à espiritualidade ou religião. Tem gente que taxa a espiritualidade como religião. Para quem é espiritualista, sabe muito bem a diferença. Mas para quem tem aversão a qualquer coisa religiosa ou espiritualidade, tem o outro caminho de comunicação com os extraterrestres. Então foi ensinado assim dessa forma. Ainda tem um quê, né, de filosofia, porque é baseado na teosofia. Tá? Então, tem um quê aí de nova era, de esoterismo, de ocultismo, né, tudo que está ligado à teosofia. Mas de uma forma bem simples, bem clara, tem ensinamentos básicos que foram passados, que é você iniciar o contato, que é você dar permissão para que eles entrem em contato, que é você pedir permissão ao conselho kármico para poder entrar em contato com da expansão do coração, coração a coração, com uma outra consciência, seja desencarnado ou os nossos irmãos extraterrestres. Então, esse é um projeto que conta com o auxílio do Conselho Kármico, dos vários grupos que existem nos planos superiores, principalmente psicólogos do além e filósofos do além, que acompanham o desenvolvimento da humanidade, tá? E também conta com o auxílio do Comando Planetário. E aí isso envolve toda a rede, né, de, de consciências, sejam humanos ou extraterrestres, que trabalham no auxílio dos humanos na Terra. Envolve as cidades intraterrenas, cidades dos planos superiores, as grandes espaçonaves e por aí vai. Tudo. Comando planetário. Tá? Tem gente que chama de comando Astar, mas é tudo a mesma coisa. A gente aprendeu como se fossem setores diferentes, porque acho que por uma questão de organização eles têm cada um a sua jurisdição e sua área de atuação, do que fazem, né, sua função, mas todos trabalham em harmonia, em paz e em conjunto, tá? Fazem parte do que a gente chama de comando planetário. É tudo uma coisa só. O ser humano aqui, para poder entender o que existe no mundo espiritual, começou a botar aí as palavras, né? Separar as coisas, botar uma hierarquia. Tá? Mas essa separação ela é apenas para a organização. Não é porque um grupo é mais importante do que o outro. Essa visão é muito humana. É muito do ser humano da superfície da Terra. Nós temos que começar a mudar essa visão do que é o mundo espiritual e parar de ficar comparando com o mundo do físico, porque é muito diferente. Outra coisa que foi falada hoje é que nós somos um ser espiritual, um ser que existe em diferentes planos de existência. Nós temos vida fora desse corpo.
Nós temos, no mínimo, uma vida dupla. E a gente não se lembra na área de atuação na superfície da Terra e atuando fora do corpo no plano astral. E tem pessoas que ainda conseguem, e além disso, e atuam fora do corpo nos planos superiores, mesmo estando encarnados. Esse é um conhecimento que muita gente nunca ouviu falar. Tá? Exemplos de pessoas que conseguem fazer isso, por exemplo, são os avatares. Não são os únicos. Não precisa ser um avatar para conseguir fazer isso. É que um avatar tem muita facilidade em conseguir. Mesmo estando encarnado na superfície, conseguir passar para o astral e do astral para as cidades superiores, dos planos superiores. Quando está fora do corpo. E depois retorna. Mas isso é tabu para muita gente, né? É. Acho que muitos membros desse grupo, eu já falei alguma vez, eu quando me vi várias vezes fora do corpo, eu tive uma encarnação de monge, eu não tenho essa aparência aqui, em outras frequências. São frequências, né? Zonas, esferas de frequências. Eu sou careca, uso roupa de monge. Eu me vejo mais assim fora do corpo, entende? Uhum. Então essa teoria não é uma teoria, isso aí é uma prática mesmo. E provavelmente vocês todos aqui também têm outras aparências, né? Fora do corpo. E com o tempo isso vai aparecendo pra gente aqui, eu inferior, e vem caindo essa informação, né? Visualização. É bem bonito, bem bacana isso aí. Iniciações que nós passamos fora do corpo, né? Muitas aqui nesse grupo, mas a gente continua essa iniciação fora, à noite, né? Quando vai descansar, né? O corpo sai e muitos têm outra aparência. Eu me vejo totalmente diferente, entende? Sim. É bem interessante isso, que você bem colocado que você falou. É bom lembrar isso, porque muita gente que vai ver uma imagem, às vezes é ela, entende? Só que ela não sabe que é ela, entende? Uhum. É bem avançado isso. Tem gente que usa o termo multidimensional. Eu não gosto muito disso. Mas eu gosto mais de existência em diferentes planos. Mas o termo ainda consegue descrever bem a vida que nós temos. Nós somos um ser que existe em vários planos. Tá? Nós estamos aqui operando no corpinho na hora da vigília, aí a gente sai do corpo, estamos operando fora do corpo no plano astral, e tem gente que consegue ir além, nos planos superiores, e os planos superiores são vários níveis, são vários planos, tá? E tem gente que consegue ter uma vida lá também. E aí tá na hora de acordar aqui na superfície, né? Voltar para a experiência na superfície, aí vai voltando dos planos superiores até acordar aqui na superfície. É isso que significa você ser um ser que existe em vários planos. Mas enquanto você está acordado, tá tudo aqui, tá? A tua atenção é onde a tua atenção está. Tua atenção agora está aqui no mundo material. Então você tem que experimentar o mundo material. Aí você está dormindo, a tua atenção vai para outro plano. E se você quiser outro plano, e se você puder, se tiver um desenvolvimento espiritual suficiente para isso, você vai para os planos superiores. Sim, não é um privilégio só de avatares. Não é um privilégio só dos puros. Tá? Os perfeitos. Eu estou dizendo isso porque tem filosofia aí, ou religião, que diz que para você ir para os planos superiores, você tem que ser puro, perfeito. E que essa perfeição é impossível. É outra coisa que falam. Tá? É claro que uma pessoa que está muito densa, que não tem maturidade espiritual, que não cresceu, não se desenvolveu aqui, nos planos inferiores, não vai conseguir entrar na vibração dos planos superiores. Existe um processo de purificação, de harmonização, que não é impossível do ser humano atingir. Está sendo mostrado um caminho para isso. Você não precisa ser 100% perfeito para conseguir fazer isso.
E será outra coisa importante que eu gostaria de dizer a todos. Você não precisa ser o exemplo de perfeição na superfície da Terra para conseguir ingressar aos planos superiores, mesmo enquanto um ser encarnado. Mas você precisa, sim, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa expandir o chakra cardíaco. Não é um exercício mental apenas, é um exercício de purificação e harmonização dos corpos. Um coração pesado de ódio não vai conseguir entrar na frequência dos planos superiores. Então, tem que aliviar o coração, tem que purificar o coração. E a purificação do coração vai purificar todos os chakras do corpo. Todos. Vai te deixar mais leve. É um processo que a pessoa mesmo tem que iniciar, tem que querer, tem que se dedicar à vida espiritual, encontrando assim um equilíbrio da vida material e a vida espiritual. Minha experiência foi... Primeiro, não fez sentido para mim, né, as coisas que aconteceram, porque aparecia a imagem, sumia, aparecia a imagem, sumia, em muitas cores. Mas assim, o início, né, como do início. O início, eu me vi no astral, né, subindo, aí de repente eu chego numa plataforma, que eu já conheço essa plataforma, aí me vejo entrar numa sala, só que assim, aí eu fiquei sentada e via que o corredor passava muitas pessoas ali, né? Aí uma pessoa entrou e falou: vou fechar a porta, o público está muito agitado lá fora. E aí fecha a porta e eu percebo que eu estou como se fosse uma sala de espera. E aí, depois da sala de espera, eu sou conduzida para um local, como se fosse um teatro grande, muito grande, com vários andares, né? Eu fiquei bem em cima, assim, que eu queria ver o que ia acontecer ali. E aí eu me sento e fico esperando acontecer. A sensação que eu tinha é que teria ali uma palestra. Então, eu falei: vai ter uma palestra, vamos ver quem vai apresentar, né? Deve ser alguma coisa interessante. E aí eu fico focada na palestra. Só que, assim, eu não sei o que aconteceu. É como se eu tivesse levado um susto, que me dá um salto, eu volto para o corpo e, e eu falei assim, eu levei um susto. Aí tentei voltar para a cena, não consegui. E aí eu comecei a perceber que eu estava com os dentes muito travados. Falei: nossa, eu estou com a mandíbula travada. E aí comecei a me relaxar, né, acompanhar ali a meditação, fui relaxando. E aí percebi que os meus dentes tinham uma sensação como se os dentes tivessem tudo mole, como se fosse cair, tudo. Nossa, coisa estranha, eu nunca tive isso, coisa da minha cabeça. E aí comecei a ver as cores, como se fosse um mosaico, né? Vinham assim várias cores em quadradinhos para mim, ficava ali, e aí aparecia uma imagem, sumia, aparecia um rosto de pessoas, sumia. E eu fiquei ali durante muito tempo nessas luzes. Quando foi fazer o decreto, né? Fiz o decreto, fiz a pergunta e eu recebi assim, uma intuição, mas uma coisa muito seca, é isso, pum. E aí eu falei: bom, será que é isso mesmo? Eu que imaginei isso, né? Eu não sei, eu acho que ninguém falou comigo, foi uma intuição. E aí eu fiz a segunda pergunta. Aí de novo, pum, eu falei: ih, cruzes, não tem assim uma amorosidade. Eu... E aí eu fiquei ali, né, naquele processo, na questão do planetário, eu comecei a ver o planeta todo violeta com branco, e aí aquelas cores iam cobrindo, ia mudando de claro para escuro, ia ficando ali naquela frequência. De repente começa a abrir imagens, e aí eu começo a ver como se fosse um espaço enorme, muitas pessoas plantando, e a maioria das pessoas eram crianças. E plantava, que era todo mundo brincando, eu via muitas mudinhas, muitas mudas, muitas mudas. E as mudas iam crescendo, mas era assim, você olhava, via em todo lugar as mudas, muitas mudas e muitas crianças ali felizes de estar plantando, cuidando das suas mudinhas.
E aí as cores voltam, começam a entrelaçar aquelas cores. Depois eu vi que muitas crianças na água, brincando na água, como se tivesse em carrinho, né? E as cores voltavam de novo, aí cobria tudo, ficava aquela nuance de cores. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. E aí, interessante que eu voltei ainda incomodada com a sensação dos dentes. Falei, nossa, coisa estranha, meu dente ainda está estranho. Mas aí fiquei ali, fui relaxando. Na volta eu me vi sobrevoando assim um céu azul lindo e eu voltando assim às cidades, né, às casas, eu voltando. E aí eu fiquei bem relaxada, foi difícil depois de voltar. E aí, interessante que está todo mundo dando relato. Eu falei, deixa eu adiantar minhas coisas aqui na cozinha. Fui lavar a louça e fiquei incomodada. Gente, eu não entendi por que eu saí de lá. E esse negócio de eu ficar travando os dentes? Não entendi. Será que isso é medo? Aconteceu alguma coisa e me deu medo? E aí, cara, veio uma emoção muito forte Uhum. da minha. Quando eu fui abduzida, sabe? Eu lembrei. Uhum. Nesse momento veio uma raiva, assim, poxa, judiaram de mim, sabe? Foi ruim isso que fizeram comigo. E me veio um choro, mas um choro sentido, assim, de muita dor, sabe? Chorei, assim, fiquei muito tempo ali chorando. Ainda estou com a emoção aqui muito, muito forte, sabe? Uma coisa que ainda não limpou. Uhum. Mas eu acho que eu entendi, sabe? Algumas questões que ainda não estão resolvidas e que eu ainda Sim. vou precisar olhar para isso. Então, pelo menos eu entendi. A proposta era eu entender o que está amarrando, ainda tem mais essa questãozinha aí para eu olhar para essas questões aí. Sim. Então, a minha experiência foi essa. Muito da comunicação, que a gente chama de telepática, ela vem através de intuição, o que a gente chama de intuição. Tá? Aos poucos a gente vai conseguindo identificar e separar uma coisa da outra, Entendi. tá? Tá dando microfonia, eu acho. Tem um barulho. Tá. Com relação ao que você me falou, A sua voz também está. Deixa eu tentar mudar aqui. Pode falar de novo, por favor. sim, com relação à sua projeção astral, né? Aí o ranger, a sensação que você teve nos dentes, ela está relacionada, como você já recebeu a resposta, né? A uma experiência de dor que você teve, né? E isso foi feito para trazer esse sentimento à tona, para poder ser trabalhado na parte energética e na parte psicológica. Ou seja, parte do seu corpo emocional foi tratado através desse exercício de hoje. Tá? Você foi conduzida num trabalho de cura. Esses flashes já são flashes para ajudar você no processo de expansão, de visualização, de projeção astral, de essa parte mediúnica, tá? Tudo relacionado à comunicação, tá? Tudo relacionado à comunicação com os mentores espirituais ou com, se você quiser, os arturianos ou outros seres, tá? Você já tem experiência na parte mediúnica, mas esse é um outro tipo de desenvolvimento mediúnico, melhor dizendo, não é novo, é um outro tipo, tá? Através da expansão do chakra cardíaco. É uma outra forma. Dessa vez foi diferente também, eu não conseguia, quando eu estava expandindo, a cor não ficava branca, ficava amarela, eu via só os flashes brancos, mas a luz toda era amarela, eu me via envolvida toda na luz amarela. Uhum. Tudo para tratar dos seus corpos e dos seus chakras. Tá? Foi importante passar por tudo isso. Tipo, você foi sendo levada emocionalmente
O sentimento foi trazido à tona, aí você foi para a palestra, né? Não, você foi para a palestra e o sentimento foi trazido à tona. Aí você voltou rapidamente, porque o sentimento foi trazido à tona. Aí eles continuaram tratando de você e você conseguiu ver outras coisas, não foi? Você viu a cidade com as Foi, crianças, não foi isso? foi. Pois é. Então, foi levada lá para fazer o tratamento, para ter essas experiências que foram mostradas para você, a plataforma, coisa e tal, a palestra, aí o sentimento veio, aquela sensação ruim nos dentes, né? Você logo voltou. E isso trouxe à tona o sentimento do trauma que você tem da abdução, né? E todos os sentimentos envolvidos nisso, tá? Foi trazido à tona. Logo em seguida, eles te conduziram para você, já tratando os teus sentimentos, para você ter um outro sentimento, que aí você começou a sentir alguma coisa com relação às crianças, ao ver as crianças, a ver a cidade, a ver as mudas, muitas mudas. Então, tudo isso está relacionado à sua psique, ao como você se sente com relação a cada uma dessas coisas. Como você se sente com relação a ver as crianças, o sentimento que essas crianças tinham, está relacionado com os seus sentimentos, tudo para fazer um tratamento psicológico. Então foi feito um Sim, agora está tratamento. vindo para mim que é uma questão como se fosse de renovação. Porque Sim, no meio dessas figuras eu via o ano que eu nasci, assim, aparecendo, aparecia e sumia, né? E aí eu falei assim, o que é o meu ano de nascimento está fazendo ali? Eu não entendi nada. Agora você falando, né, das crianças e tudo, me veio essa questão de renovação. isso mesmo. Estão tratando de você. É um tratamento energético e psicológico. Tudo ao mesmo tempo. É. Nossa, que delícia. É bom ser cuidado. É bom esse sentimento que você ter cuidado. Ai, tô ficando melhor, tô mais tranquila, mas ainda tá estranho, ainda tô com uma emoção muito forte aqui dentro. Acho É, que a noite vai ser longa, mas obrigada. nada. E a comunicação, a técnica do Teracardia, na parte de comunicação, da expansão do chakra cardíaco e a comunicação através da expansão do chakra cardíaco, é um desenvolvimento muito diferente, porque não é um processo apenas mental. Tá? Envolve aí o tratamento psicológico, emocional, né? Uma série de quebras de paradigmas, uma mudança de conceitos, né? De sistema de crenças. Vai mudando tudo para conseguir trazer a luz interior. Verdade. Como foi falado hoje na meditação. Obrigada, pessoal. Difícil, sabe? Eu lembro ainda deles me machucando. É difícil. Eles estão tendo oportunidade de mostrar, né? Ter um outro olhar. Entender os acordos também, né? A gente esquece. Não tenho culpa de ter esquecido. É que É isso. esse é outro ponto delicado, né? Que é eu tento não falar muito a respeito, mas como foi trazido à tona, eu acho melhor repetir. Eu acho que eu já falei antes. Muitos daqueles que a gente considera os extraterrestres do mal, no meu ponto de vista, todos que a gente considera os extraterrestres do mal, na verdade são extraterrestres que agora, né, que encarnam como ser humano. Então eles foram trazidos para o planeta Terra, passaram pelo mesmo processo que nós e começaram a encarnar na Terra.
mas eles se lembram de ser extraterrestres. E quando eles estão fora do corpo, eles preferem manter a forma, tá, que eles gostavam de ter, a forma que eles estavam acostumados a ter. E não aceitam muito a experiência humana. Passaram pelo mesmo processo que nós, esquecimento, encarnação na Terra e tudo, e não gostam, né, de estar preso aqui no planeta Terra. Então, em outras palavras, o que eu estou tentando dizer é que muitos desses extraterrestres que fazem essas abduções, que são assim aterrorizantes para as pessoas, né, que maltratam as pessoas, são extraterrestres que encarnam como ser humano e estão presos no planeta Terra, encarnando como nós e passando pelo mesmo processo que nós. Mas eles têm memória de outras coisas que eles trouxeram com eles. E o umbral tem tecnologia. Tá? Então, unidos aos magos, aos mestres trevosos, unidos à tecnologia do umbral, eles conseguem fazer vários processos de abdução e materialização. Então, existem abduções que são astrais. Então, eles abduzem o corpo astral da pessoa. A pessoa está fora do corpo e é abduzido. O corpo astral, ele sente tudo o que a gente sente no corpo físico, tá? Nossas sensações, elas vêm, na verdade, do corpo astral. E aí a gente interpreta no físico. É uma comunicação do corpo astral, duplo etérico e corpo físico. Tá? Por isso a memória das dores. Interessante. Tá? Faz todo sentido. E é um tema que é muito polêmico, por isso que eu evito falar. Mas para mim, o ET do mal, ele é um ser humano do umbral, que modificou o corpo astral dele para ter a aparência de ET. Tá? Que é a aparência que ele tinha antes. E por um acaso ele se lembra. E nós temos karma de outros planetas. Então vem grandes grupos de outro planeta, tá? Que tem a forma ET deles, tá? Que nem todo mundo no universo vai ter a forma humana exatamente igual a nossa. Vai ter uma forma humanoide diferente, aí, mas são consciências, são espíritos, são eu-sous, tá? Vem tudo junto. E aí eles se lembram da guerra que tiveram lá naquele planeta deles. E uma vez que encarnam aqui, esse grupo todo encarna, eles têm ainda o karma um com o outro, de odiar um ao outro, que nem o ser humano. Tá? São ETs que não estão no mesmo grau evolutivo que nós, tá? Por isso que eles estão aqui. Por isso que eles estão encarnando aqui. Mas é ET que encarna como ser humano. Os extraterrestres que nós nos comunicamos, que eu gosto realmente de chamar de extraterrestre, não encarna na Terra. Não entrou na roda de Sansara. Não entrou no plano de reencarnações aqui na Terra. Eles estão aqui auxiliando aqueles que estão encarnando na superfície da Terra. Esses não são ET do mal. Esses são extraterrestres que trabalham com o comando planetário e todos os outros, né? Os planos superiores, cidades astrais, todos os projetos dos planos superiores na superfície da Terra e cidades intraterrenas. E tem muitas consciências extraterrestres que nunca encarnaram como ser humano e são extremamente desenvolvidos e evoluídos espiritualmente. E moralmente, como gostam de falar em alguma religião. O ser humano tem que se desprender da forma humana e da visão que tem do universo, tudo relacionado à forma humana. E aprender a ver a existência no universo como algo variado. Deus gosta de variedade. Sim, com certeza. Tá? Eu sinto muito pela experiência que você teve. Mas Foi uma aula maravilhosa. Muito sentido tudo isso.
E eu acredito que estão tentando te ajudar. Os ET do bem estão Estão tentando, conseguindo, estão conseguindo. né? Só agradeço muito. Lembrando que Tô é um dando trabalho. trabalho, tô dando um trabalho para essa galera, coitados, mas eles são fortes. Eu acho que você está indo muito bem. Não é, não é, não é qualquer um que passa por uma experiência traumática como essa de abdução, tá? E consegue superar. Fica um trauma muito grande no corpo emocional e leva-se tempo para conseguir trabalhar tudo isso. Então, tenha paciência com você mesmo. Obrigada. Se ame Obrigada. e sinta o amor deles por você. Tanto da espiritualidade maior, nossos irmãos humanos, como nossos irmãos extraterrestres. Os verdadeiros extraterrestres. Sim, agora eu entendo. Obrigada. Obrigada a você. Temos um convidado especial que eu tenho assim uma intuição muito forte de que é um arturiano, representando os arturianos que trabalharam conosco hoje. Boa noite. Boa noite. Gostaria somente de fazer uma outra comentário no que aconteceu. O que aconteceu com a Maria, né? Uhum. É uma coisa que realmente é muito triste e nós não gostamos que isso acontece, mas infelizmente acontece. E todos aqueles que passam por essa dificuldade, se vocês entrarem em contato com os planos superiores, nós ajudaremos a tratar esse trauma que vocês tiveram. Esse trauma realmente é algo complicado e que acontece não só com os ETs, mas existem outros traumas que as pessoas podem ter sido levadas para o umbral e machucadas. E depois, quando volta para o corpo, sente tudo isso. É algo que tem que ser trabalhado e feito ah, e é feito de forma com que elas possam depois passar por isso, não ter mais esse problema. E o que foi feito hoje com a Maria foi ajudar nos traumas. O choro vai te ajudar a lavar a sua alma de todas as dores que você passou. E como foi falado, eu só gostaria de reiterar também que quando vem essa dor forte, é trazido por emocional, e nesse momento em que você, através do Teracárdia, consegue limpar essas energias do seu campo emocional, e você vai ficar muito bem depois, nos próximos dias. Mas leva alguns dias para tratar isso. E isso é com qualquer trauma emocional, não é só esse tipo de trauma em específico. Então, vários traumas que vocês têm na vida de vocês vai ser tratado dessa forma. Por isso é que nas próximas meditações será feito um, um Teracardia especial para emoções. Mas hoje, em especial, fico muito feliz de introduzir a Teracardia ao mundo e ao público. Esse nome vai ser importante porque ele vai dar uma definição muito clara do que é esse processo que nós estamos trazendo para a humanidade como um todo. Isso já teve um plano piloto, que teve várias fases, e agora está sendo aberto ao público. Eu fico muito feliz de Sibeli dar esse passo para trazer isso para todos. Ela estava muito relutante com relação a fazer a publicação, mas chegou o tempo próprio para fazer esse processo. E eu agradeço muito a coragem dela de se colocar à disposição para fazer esse trabalho. Muito obrigada. E se vocês tiverem alguma pergunta, estou disponível. Eu quero só agradecer. Muito, muito, Hum, muito. Eu já estou sentindo bem aliviada. Eu hum.
emoção forte já liberou aqui bastante coisa. É isso, é agradecer muito por poder estar aqui, né, fazendo parte desse grupo, sendo ajudada por cada um de vocês, que com muito amor, né, faz esse trabalho e vem toda semana aqui trazer uma orientação, uma palavra, um esclarecimento para a gente. Muito grata Uhum. mesmo. Nós é que agradecemos a sua presença. Acho que perante a tudo que você passou, você está dando um grande passo para confiar em nós novamente. E os traumas, na verdade, acontecem às vezes por você, como uma forma de trazer você mais junto à espiritualidade. Eu sei que a dor é algo que o ser humano evita a qualquer custo, é normal, é uma coisa humana. Qualquer, não só humana, qualquer ser na galáxia que tem dor, tenta sair da dor. Mas a dor impulsiona vocês num caminho de ascensão, num caminho de evolução. Muitos acreditam que somente através da dor é que se tem essa evolução. Nós não acreditamos nisso. Eu também não. Nós não acreditamos que seja só através da dor. Por isso é que nós temos aqui, fazendo através da Teracardia, uma forma de fazer a expansão sem ter que passar por dores. Então, Sem ter que por passar por isso, tanta dor, né? a dor, na verdade, é uma forma de. Bem, depende. Existe dor você passa pela dor para se livrar dessa, desse problema no seu corpo emocional. Ou Uhum. você passa a dor como uma forma de aprendizado. A Sim. dor por forma de aprendizado é algo que nós achamos que não é necessário. Pode ser É algo. amenizado. Uhum, Pode ser amenizado. sim. A dor tem a sua função. Na verdade, vocês têm que aprender o que é a dor, porque vocês estão na matéria, e isso é uma das faces da evolução. Uma das faces da experiência de estar na matéria. A dor cria isso. Mas existem coisas que vocês não podem ficar depois no sofrimento. Porque uma dor forte faz com que você fique revendo essa dor várias e várias vezes. E rever essa dor, e às vezes a intensidade não para, é a mesma intensidade toda vez que você revive. Isso se chama, às vezes vocês chamam de sofrimento. Esse sofrimento pode ser amenizado consideravelmente, desde que vocês façam o processo energético, processo de trabalho psicológico, emocional e o trabalho de entendimento. É sempre importante também você entender, uma vez que você entende o que você passou, e você tem um entendimento maior de toda a linha de tempo, não só o que aconteceu agora, mas você tem conhecimento das suas vidas passadas, às vezes, aí você entende o porquê que aquilo ocorre. E as coisas, quando ocorrem, têm um objetivo, só que a lei do esquecimento, como Maria sabiamente falou, é algo que realmente deixa a experiência mais dolorida. Mas nós estamos num ponto de evolução da humanidade em que vocês podem ter acesso a mais conhecimento. Então, por isso, da grande possibilidade de poder trazer o Teracardia como o grupo como um todo, para que vocês possam evitar tanta dor. Mas isso não é para todos, somente para aqueles que estão despertos, somente para aqueles que estão querendo amar ao outro como a si mesmo, é que podem fazer esse processo. Esse processo em que você também tem que aprender do ponto de vista de intelectual e do ponto de vista energético, em que você está disposto a passar por essa dor agora, para que você possa dar o seu salto exponencial para atingir a sua expansão do seu corpo mais sutil, Expansão da consciência. a expansão da consciência. Essa é outra
termo bastante importante. E a expansão da consciência, não somente da consciência, a expansão de um ser divino como um todo. Muita gente associa a expansão da consciência com somente a consciência, somente o ser intelectual. Mas você não é um intelectual. Você não é só mental. Você é um ser completo, que tem um... Quando se fala coração, na verdade, você está apontando para quem você realmente é. A teosofia chama de eu sou. Uhum. Outras falam de seres superiores, consciência superior. A consciência superior de Deus está dentro de você. O seu eu sou é um ser, uma consciência superior. E a coletividade de todos chegam perto de Deus, mas não é Deus. Mas eu não vou explicar mais isso aí, porque isso leva muita confusão. Não Mas vai caber na cabeça das pessoas. aqueles que procuram a Deus, esse é o caminho de todos que estão aqui, não só encarnados, como desencarnados. Quem é Deus? Uma pergunta que é tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Mas isso não importa agora. O que importa é vocês estarem aqui, estarem dando esse passo para expandir, para vocês realmente saberem quem vocês realmente são e expandir o seu ser como completo. Esse ser multidimensional, o ser que tem várias camadas e expandindo todas elas ao mesmo tempo, para entender quem você realmente é. Muito obrigada. Posso fazer um agradecimento a ele, rapidinho? Pode. Então, agradecer ao senhor que representa um grande grupo, né? Que iniciou esse processo. Eu, de uma forma simples, só queria agradecer, porque aqui dentro desse grupo, eu passei por N catarses, tratamentos emocionais, meus corpos sutis. Eu deixei de ser totalmente mental e lobo solitário, já na espiritualidade falando, e aprendi a trabalhar em grupo. Aqui eu aprendi a servir ao próximo, e vocês leem o meu chakra cardíaco, vocês sabem a minha sinceridade no que eu tô falando no meu dia a dia, né? Não preciso provar isso para vocês. Mas eu aprendi a servir ao próximo. Aqui eu consegui mudar. Eu estando como Vinícius com esse corpo, nessa encarnação, eu entrei de um jeito, irei sair muito mais leve. Como o senhor mesmo falou, com os corpos transformados, né? Então eu só tenho agradecimento a vocês pela paciência que tiveram comigo, a Cibele, o Alex, aqui o pessoal do grupo, por todas as discussões, entreveiros que tivemos aqui. Mas hoje eu sou muito mais leve. Eu consigo viver mais em paz, em harmonia e ajudar o próximo. Isso eu falo com sinceridade. Eu exprimo a minha sinceridade aqui. Eu tratei vaidade, tratei, que mais? Frustrações aqui, tive catarses. Eu desmontei, dentro desse grupo, eu já fazia esse trabalho, eu continuei desmontando o meu eu inferior, transmutando ele. Os valores 100% arraigados à matéria, eu consegui depurar bastante ele e hoje eu sou outra pessoa aqui, sabe? Eu me vejo, eu não me encaixo nesse modelo planetário, aqui tá falando da matéria, físico, né? Uhum. Porque então, desenvolver o chakra cardíaco é dar um grande passo para você começar a se soltar, entende? E normalmente sou muito grato a todo o trabalho, o empenho, eu fico imaginando o empenho que vocês tiveram em bolar esse projeto, achar uma laranja para fazer isso aqui, né? Acharam a Cibele, né? Pegaram ela antes de encarnar, né? Convenceram ela. E eu fico muito feliz do meu sou e conseguir cargo me arranjarem uma vaguinha para quando eu encarnasse poder ter essa oportunidade. Uhum. Que realmente é uma oportunidade de ouro. São N transformações que eu poderia ficar horas falando aqui. Mas eu sou muito feliz de ver eu estando com o Vinícius como eu sou hoje. Entende? Eu cada vez melhorando, evoluindo.
sutilizando, a minha mediunidade aumentou aqui, trabalhando em grupo. Eu tive experiências e contatos fantásticos aqui dentro, entende? Aumentou minha experiência com a minha egrégora e com a troca com as egrégoras dos meus amigos aqui. Então eu só posso agradecer e recomendar para quem for assistir esse vídeo, inicie o processo. Ele é genuíno, é sincero e funciona. Mas tenha coragem. Como o nosso irmão aqui, Arthur, falou, né? Não são todos que estão prontos. Mas se dê o luxo, você que está ouvindo aí, de tentar. Tente. Dê o seu melhor para expandir o seu chakra cardíaco. A partir dele, tudo vai mudar na sua encarnação. Acredite, é possível. Muito obrigado. Namastê. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Muito obrigado, Vinícius, pelo seu depoimento. É algo que é importante, na verdade, de vocês darem depoimento, porque também vai fazer com que outras pessoas vejam como o programa funciona. Esse programa, na verdade, como foi falado, já teve várias encarnações. E já nós, arturianos, já trouxemos isso antes com um grupo pequeno, depois foi expandido por um grupo maior, e muitos foram convidados, mas nem todos gostaram da proposta. Muitos tiveram outras prioridades e faz parte do processo de estar aqui encarnados. Cada um busca o seu caminho. Mas se você está aqui vendo esse filme, esse vídeo hoje, é porque você já foi chamado. E seja bem-vindo por nos encontrar. E aqueles que estão aqui é porque já cansaram da roda de Sansara e querem fazer um avanço mais rápido para tentar sair da roda o mais rápido possível. As técnicas que nós utilizamos são simples e que muitos avatares já trouxeram por várias e várias encontros. Mas da forma que nós criamos esse programa, esse processo, tem como objetivo de te ajudar mais rapidamente para que você crescer a ponto de ser quem você realmente é. E entender realmente o que significa isso também. Porque não é só você entender, é você sentir. Você tem que sentir quem você realmente é. Você entender, você não entende. Se você somente pensar que você entende e não sentir, você não entendeu ainda. O sentir é muito importante. Mas o pré-requisito básico sempre é amar amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo, como o nosso grande mestre Jesus falou. E isso está também não só em Jesus, os ensinamentos cristãos, mas também os ensinamentos do Oriente. Também falam de várias coisas. Aqui tem um processo que não é religioso, é um processo espiritual. É chegar ao âmago de quem você realmente é, entender quem você realmente é, sem estar vinculado aos paradigmas que uma religião te fornece. Na verdade, um dos primeiros passos é para você começar a quebrar seus paradigmas, para que você possa entender mais o que é a verdade, o que está por trás. Mas isso é feito de forma estruturada. Você tem que quebrar paradigmas, um paradigma de cada vez, porque senão você entra em parafuso. E a gente tenta ajudar a cada um que se dispôs a fazer esse trabalho, que é um trabalho relativamente árduo, mas nós faremos com que você te ajude a chegar lá, passo no seu próprio passo. Por isso da necessidade de você ter a comunicação direta conosco. E uma das primeiras coisas que a gente fez hoje na meditação foi de permitir com que você treine
contato mente a mente, através da telepatia, mas mais importante, o contato coração a coração. Esse contato coração a coração é algo que nós estamos trazendo, porque isso faz com que vocês possam ter uma troca energética e uma troca de conhecimento muito mais rápida. Por isso da importância de vocês fazerem essas meditações e depois repetir as meditações, porque é um exercício. É algo que tem que ser feito várias vezes e o processo continua. Mas a importância de fazer em conjunto, como um todo aqui como está, é muito importante também, porque isso faz com que as pessoas como um todo consigam ancorar a energia para que o nosso trabalho em cada um de vocês seja mais fácil. Então, não é somente estar fazendo a meditação sozinho, mas estar em um grupo. Isso faz diferença. E isso, com o tempo, nós iremos arrumar isso também. Bem, eu me falei muita coisa, né? Porque pela última coisa que você falou, eu tô sentindo que vem mais trabalho pra mim. Sim, não se preocupe. Você vai ser auxiliada e não vai ser tanto trabalho. Uhum. Não se preocupe. Uhum. Muito obrigada. Muito obrigado a você por estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Nós ficamos muito felizes que você se dispôs a fazer finalmente esse trabalho de expansão do grupo. Muito obrigado. Eu devo ter concordado quando eu tava fora do corpo, né? Sim, Deve. Que eu não tô muito lembrada disso. Fala de porre. Eu tava fora do corpo, que eu não tô lembrada assim de ser agora, né? na Mas, verdade vai começar agora, mas depois, quando você estiver mais fisicamente melhor, é que vai realmente ter mais conversas. Mas não vamos, não vamos trazer a nossa impaciência à tona. eu tô de boa, tô paciente. Eu até já tinha Nós, largado, não? nós é que estamos impacientes. Já fui mais impaciente com relação a expandir o projeto. Aí fui Hum, vencida no cansaço, né? Pelo Conselho Carmo. uhum. Ninguém tem mais paciência do que o conselho kármico. Oi? Ninguém tem mais paciência do que o conselho kármico. Pois é. Ninguém vai conseguir vencer o conselho kármico na paciência. Pois olha, eu acredito que com a experiência que nós tivemos, eu digo todos nós, mas eu principalmente com o Conselho Kármico, tá? Eu acredito que eles tenham aprendido alguma coisa com essa experiência. Hum. Assim como eu aprendi. Todos aprendem. Por isso a importância de você não ser um lobo solitário. Porque quando você entra em contato com outras pessoas, você ensina, você aprende. É que a gente pensa que a gente não tem nada para ensinar para um grupo tão avançado como o Conselho Kármico. Uhum. Né? Todos nós avançamos. Até eu, estando aqui, estou aprendendo com cada um de vocês. E nós iremos fazer agora, nas próximas semanas, o mesmo processo. Agradecemos muito o trabalho de vocês. Eu que agradeço. Bem, agora eu vou me retirar. Muito feliz de estar aqui hoje. Muita paz e muita luz a todos. Namastê. 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 Então, estamos introduzindo o Teracard ao mundo. Yay! Eita! A minha experiência hoje, eu como tenho que estar conectada e ao mesmo tempo falando, né, em voz alta, a forma na qual eu experimento é sempre diferente, né?
Quando eu faço apenas seguindo, né, a orientação que está sendo dada, quando eu não tenho que falar, eu tenho uma experiência muito mais profunda em termos de visões e até insights, assim, sabe, respostas para as minhas perguntas. Mas nessa primeira parte, eu não tive resposta de nada, porque também não tive pergunta, tá? Eu não pude focar em fazer pergunta e receber resposta, tá? Eu tinha que estar conectada com eles, então eu não pude fazer essa parte. Fiquei admirada, né, deles estarem fazendo a introdução, fazer questão de fazer a introdução do Teracardia, mas deixei rolar, né? Não impedi. E o mais importante que eu tenho para dizer da minha experiência na meditação de hoje foi como condutora, né, canalizadora e instrutora. Foi a parte do Teracardia planetário quando foi feita a invocação de luz. Então, eu fico sentindo um monte de coisas, né, na comunicação com todas essas consciências, porque não é só a comunicação com o eu sou e a comunicação com os arturianos, mas o contato e a comunicação com várias consciências, como as consciências crísticas, por exemplo, tá? Que, como já foi falado, esse tipo de contato ele é de mão dupla. Então a gente recebe muito. E eu digo assim, receber de forma em que a gente acaba sendo modificado pela luz que nós recebemos. A nossa vibração é modificada pela luz que nós recebemos dessas consciências crísticas e outras consciências também de muita luz. Tá? Por isso que é tão importante o processo de expansão do coração e o processo de comunicação através da expansão do coração. É uma outra forma da gente conseguir se elevar mais rápido através desse contato, que não é só um contato áurico, é um contato que vai profundamente nos nossos corpos e modifica os nossos corpos inferiores. A vibração deles modifica os nossos corpos inferiores. É um processo de transformação. E eu senti muito fortemente durante a invocação e o contato com eles, na parte em que foi falado para focar a luz no planeta Terra, eu senti, foi uma energia palpável para mim, como se estivesse tocando a pele. Eu senti na pele. Senti o coração vibrando, o corpo vibrando, senti a sensação na pele e, além da sensação de expansão, e senti assim, o corpo inteiro arrepiou, da cabeça aos pés. Fazia tempo que eu não sentia no corpo físico esse tipo de sensação, nos meus contatos com as consciências. Tá? Em contatos anteriores não foi tão intenso. Nos últimos meses, né? Não no começo, mas nos últimos meses. Não foi assim, de uma forma tão intensa. As minhas sensações, né? As experiências. Tá? É isso que eu gostaria de compartilhar. Caso até alguém que faça essa meditação consiga sentir algo assim, que por favor compartilhe. Bote nos comentários. E quem tiver interesse em saber mais a respeito do Teracardia Luz Interior, do projeto Luz Interior, também é só entrar em contato. Muito obrigada a todos. Namastê.